Nosso entrevistado é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pesquisador associado na Universidade de Coimbra e professor colaborador da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana. Arqueologia histórica, gestão e produção de pesquisas em museologia são alguns dos assuntos do programa de hoje. Para a prosa, nós recebemos o professor Carlos Costa. Muito bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado pelo convite. Professor, para começar a nossa conversa, qual a importância aí da arqueologia e da museologia para se entender o mundo que nós vivemos hoje, né? E, enfim, quem nós somos? A arqueologia, ela tem por vocação estudar as populações passadas e presentes a partir da cultura material. O objeto de estudo da arqueologia, assim como de qualquer ciência social ou ciência humana, é o estudo das culturas, das sociedades, dos grupos sociais que existem e existiram. Para isso, ela toma como documento a cultura material. Geralmente, quando a gente fala em arqueologia, a gente sempre evoca a memória passada, como se a gente estivesse falando de coisas do passado e sobre o passado. Mas, objetivamente, a arqueologia, o interesse dela é sempre das pessoas atuais, para entender o seu devir sobre a Terra, para, enfim, se colocar como cidadão mais reflexivo, compreender a nossa própria historicidade. Então, longe de pensar que a arqueologia é uma história para diletantes, ela é para nos entender como cidadãos sobre a Terra. E a museologia, por sua vez, ela tem como vocação a possibilitar a extroversão pública de conhecimento, a partir, enfim, de todos os trabalhos museográficos, o trabalho de base, que é a organização, seleção de acervos, e, no segundo momento, a publicização através dos trabalhos educativos, das exposições museológicas, da interação com o público. Então, colocando as duas áreas em conjunto, uma, de certa maneira, produz conhecimento científico de base e a outra promove esse conhecimento. Então, é um casamento perfeito, a arqueologia com a museologia, que é, por exemplo, com o que a gente trabalha lá na Federal do Recôncavo. Explica pra gente a questão da arqueologia histórica. Por que esse termo e o que representa? Eu entendi qual é a dúvida que está por trás da pergunta. Porque, na verdade, se a gente pensar arqueologia, é uma forma de fazer história, seria essa a lógica. Na verdade, é um recorte cronológico em relação à realidade que nós temos no Brasil. Se entende como advento histórico o momento da chegada dos colonizadores europeus, notadamente os portugueses, ao território brasileiro, à América Latina de modo geral. Os espanhóis, no caso, franceses, holandeses, todos estiveram aqui. Então, a partir da chegada desses colonizadores europeus é que se entende esse momento que é estudado na arqueologia brasileira como arqueologia histórica. Ele compreende ali o período colonial e o pós-colonial, e a arqueologia mais recente, do século XX, já é entendida em outro momento. Arqueologia do presente, arqueologia contemporânea, enfim. A museologia e a arqueologia são áreas do conhecimento que estão presentes em todo o território brasileiro, né? Destaca para a gente a importância dos sítios e dos museus para a história e o conhecimento mesmo dos povos do Nordeste, em especial do semiárido. Porque a gente sempre olha os museus, os sítios, como se fossem detentores de informação que aparecem do nada e podem ser utilizados de maneira livre. Mas, objetivamente, eles só existem hoje em função da produção de conhecimento que é feita por trás dele. E, nesse sentido, é importante destacar que o Nordeste brasileiro tem sido um polo de formação tanto de museologia quanto de arqueologia. No caso da museologia, nós temos 2 cursos de graduação na Bahia, um na UFBA, outro na UFRB, um na Federal de Sergipe e outro na Federal de Pernambuco. Para além disso, ainda temos um mestrado em museologia na Federal da Bahia e outro em museologia na Federal do Piauí, o que significa que há uma relativa concentração de cursos de museologia no Nordeste brasileiro. E da mesma forma ocorre com a arqueologia. Nós temos hoje graduação em arqueologia na UNEB da Bahia,
na Federal do Sergipe, na Federal de Pernambuco, na Federal do Piauí e na Univasf. E na pós-graduação nós temos mestrado na Federal do Recôncavo da Bahia, na Federal de Sergipe, Federal de Pernambuco, Federal do Piauí e Univasf, e doutorado na Federal de Sergipe e na Federal de Pernambuco. Portanto, nós temos muita formação. Isso para dizer que o que se tem de conhecimento, que é objeto de extroversão, de valoração nos espaços museológicos, decorrem dessa formação dada no Nordeste brasileiro. É uma formação que atende à realidade do Nordeste e às especificidades daqui. E nós temos alguns bons exemplos de museu de arqueologia já no Nordeste que são icônicos para se falar da ocupação pretérita e presente do território brasileiro, e especificamente do Nordeste. Nós temos o exemplo principal, que eu diria, que é o daqui, o Museu do Homem Americano. Nós temos o Museu do Xingó, que fica em Canindé do São Francisco. Temos o Museu de Arqueologia da Federal e Paleontologia da Federal do Piauí. Temos alguns sítios musealizados, como em Lençóis, na Bahia, o sítio da Serra das Paridas, ou o sítio Pedra do Ingá, na Paraíba. Temos aqui, pela Fundação do Homem Americano, no Parque Nacional Serra Capivara, 150 sítios musealizados para visitação, inclusive com acessibilidade para pessoas com limitações motoras. Então, o Nordeste tem despontado nesse quesito, e notadamente a região do Parque Nacional Serra da Capivara e os municípios envolventes. Tem despontado para a extroversão, para a produção de conhecimento sobre arqueologia. E agora o mais recente, o Museu do Homem na Natureza, que não é que ele descarta, o Museu da Natureza, não é que ele descarta a presença do homem na natureza, mas ele coloca ele como um ingrediente desse devir da própria existência da Terra, o que é importantíssimo para se discutir o que se tem feito aqui, né? Então, eu diria que não são só os museus são o ápice desse processo, mas tem a formação também por trás. Sim, os museus são resultado, né? São resultado disso. A gente nunca pode esquecer que isso só existe por causa da formação de excelência dada a essa moçada que hoje faz esses espaços, né? Como que o senhor avalia a valorização dos brasileiros para com esses espaços? Nós temos cortes de verba para a educação pública em todos os níveis, na universidade, no ensino médio, no ensino básico. Foi noticiado cortes de verba em bolsas de pesquisa, o que é um absurdo, porque se você tem hoje um grande mérito dos últimos anos, que é a interiorização do ensino superior, por outro, você tem um desmonte, que é você tirar a possibilidade desse ensino superior se desenvolver. E nós temos verdadeiros potenciais sendo revelados nesse interior. Não se trata, nesses interiores, não se trata de pessoas que não têm capacidade, muito pelo contrário, são pessoas altamente capazes que, quando são dadas a elas as condições de aprendizado, se revelam verdadeiros grandes pesquisadores. Nós temos hoje doutores daqui da Serra da Capivara, daqui de São Raimundo Nonato, que são já frutos desse processo de expansão do ensino superior, que hoje tem seu campo de atuação limitado, quando na verdade você tem um potencial imenso, que já é mais comprovado, e pessoas altamente capazes, que têm essa possibilidade de fazer pesquisa cortada. Então, respondendo à sua pergunta, é um absurdo que está acontecendo. É um desmonte programático das possibilidades de acesso, a retirada da possibilidade de acesso à cultura, e isso fica claro como as pessoas são sedentas por essas possibilidades, por conhecer, por ter. Não é que elas não querem, não é dado acesso. Esse é o grande problema hoje. O senhor citou aí a questão do Parque Nacional Serra da Capivara, né, reconhecido inclusive como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? Quais os riscos aí se não houverem os investimentos necessários para esse espaço, para a manutenção desse espaço? São Raimundo Nonato e todas as regiões que circundam o parque, elas hoje dependem da existência desse parque. Você não investir nisso, você tem, de maneira automática,
a retirada da possibilidade de sobrevivência de muita gente aqui hoje que depende desses investimentos. E não se trata só disso. Hoje nós temos no Parque Nacional Serra da Capivara o maior trecho de bioma da Caatinga preservado do Nordeste. Hoje tem dados fantásticos sobre Caatinga, sobre a fauna, a flora daqui, que são frutos desses 40 anos de pesquisa aqui. Não investir no parque é você simplesmente destruir um potencial emergente que já é comprovadamente essencial para a compreensão do Nordeste aqui da região e, por conseguinte, tirar a possibilidade de recursos e de vida das pessoas daqui da região. Em decorrência da existência do parque, nós temos hoje uma grande fundação, nós temos hoje 2 grandes museus, um centro de cultura que tem laboratórios de pesquisa de excelência, nós temos a circulação de pesquisadores internacionais, nós temos uma universidade com 4 cursos de graduação, uma pós-graduação, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que orbitam em torno dessa circulação de pessoas, de pesquisas e que dependem desses recursos para a sobrevivência. Então, retirar esse parque é um dano ambiental, é um dano social, é um dano educativo, é absurdo. Diante de tudo que já foi descoberto em todo o território nacional, você acha que ainda tem coisas para serem encontradas e descobertas? Olha, eu não tenho dúvida disso. Aqui nós temos sítios pleistocênicos importantíssimos para pensar as rotas migratórias para a América de modo geral, e especialmente para a América do Sul. Nós temos aqui 2 sítios icônicos na história das ocupações pleistocênicas nas Américas, que é o Sítio do Meio e o Boqueirão da Pedra Furada, que tem evidências de lascamento de quase 50 mil anos atrás, fogueiras, pinturas em rochas, em placas que caíram das paredes que foram datadas. Então, se em 2 sítios tão próximos se achou tamanha profundidade, o avanço das pesquisas, eu não tenho dúvida que vai encontrar muito mais coisa. Não tenho dúvida. O que a gente tem que tirar, acredito, muito mais do que as evidências, que para mim não deixam margem para dúvida de que aqui existiu ocupação tão antiga, é o ceticismo da comunidade internacional que busca a existência de material orgânico ósseo humano, que é, do meu ponto de vista, absurdo. O homem, a espécie humana como espécie, ela não é sem cultura material. Nós somos frágeis, nós temos a pele frágil, os dentes frágeis, o frágil, nós temos as unhas frágeis, de maneira que, como espécie, sem despido da cultura material, a gente não conseguiria viver na natureza. Então, o que significa dizer que a cultura material ela é condição obrigatória da existência humana. Então, não considerar a cultura material como evidência da existência humana é você negar a própria humanidade, a própria espécie humana. Por isso, eu acho que, antes de qualquer coisa, é desmistificar, tirar esse ceticismo e entender que o que a gente tem são evidências cabais da existência humana aqui. Nós estamos falando aqui do arqueólogo, né, mas a profissão foi regulamentada recentemente. Isso, em 18 de abril do ano passado. Em que implica isso? Olha, mais do que pensar no arqueólogo, no corporativismo, na classe, a proteção da profissão de arqueólogo protege o patrimônio. O que é que se diz agora com isso? Que o patrimônio arqueológico depende de conhecimento especializado para ser pesquisado. Então, veja que o que nós estamos atendendo com a regulamentação é o coletivo. É a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem seus bens patrimoniais protegidos na medida em que a pessoa que vai estudar esse material é capacitado para fazer isso. E voltando aí a falar de museus, né, nós tivemos a perda do Museu Nacional no Rio de Janeiro. E o que você acha que provocou aquilo? Aquilo poderia ser evitado? Como? Poderia. Falta de investimento público. O Museu Nacional, ele é uma das... Primeiro, em 2018 ele completou 200 anos, era a instituição mais antiga, museológica mais antiga do Brasil, tinha coleções de ciências naturais
que remontam à própria história da formação da ciência no país, de material de borboletas, de conchas, de material de rochas de todo o Brasil, material etnográfico, arqueológico, inclusive egípcio, tinha coleção egípcia lá, e ele abrigava duas grandes pós-graduações, uma em arqueologia e outra em antropologia, ambas com notas altíssimas na avaliação da CAPES. O que significa dizer que você tinha, além de ser um museu, você tinha formação de excelência dada dentro daquele espaço. Você tinha os mais importantes pesquisadores do país, formados no Brasil, um conjunto significativo deles saía do Museu Nacional. Então, é incabível se pensar que eles não estavam percebendo, pessoas com alto grau de especialização não estivessem percebendo a precariedade daquele espaço. Estavam. Só para você entender, o projeto, o plano museológico e o projeto executivo com as soluções para a resolução dos problemas do museu é do final da década de 90. Portanto, a gente está falando de algo que tem 20 anos. Imagina se em 20 anos os gestores de lá não já insistiram com os poderes públicos, com a gestão da universidade, enfim, com o Kim de Direito, não reivindicaram recursos para a construção dos laboratórios. E, de fato, existiam recursos para a construção e reformulação recursos não, projetos, inclusive projetos executivos, já de colocar em prática o que eles estavam colocando, que eles estavam planejando de mais de 20 anos. Então, a questão ali é a ausência de percepção da importância daquilo para o cenário mundial. Aqui na Univasf, no campus Serra da Capivara, no sertão do Piauí, a gente tem o primeiro curso de arqueologia, instituição pública de ensino do Brasil, né? E o senhor também está lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que também tem o curso, né, também aí nesta área. Qual a importância disso para o presente, passado e futuro, não só da região, mas do Brasil como um todo? Olha, a importância de um curso em qualquer região do país, no local onde as pessoas possam acessá-lo, é você difundir a possibilidade de formação nesses locais. Imagine que você hoje tem vários. Ontem o professor Leandro Majeste falava que nós temos cerca de 180 pessoas, arqueólogos já formados pelo curso, dentre os quais mais da metade são daqui da região. Então veja, qual seria a possibilidade efetiva de arqueólogos de outras regiões virem para aqui para começar a preservar o patrimônio daqui? E imagine o grau de valoração que essas pessoas daqui, da localidade, dão ao seu patrimônio na medida que, além da formação específica em arqueologia que os habilitam a trabalhar com patrimônio de maneira qualificada, imagina, você tem um pesquisador da própria região que tem vínculos de identidade cultural com esse patrimônio e, além de tudo, tem habilidade profissional para lidar com ele. Então, a importância do ponto de vista nacional é imensa, porque está preservando o patrimônio coletivo, mas regional sobretudo, porque quem está promovendo essa preservação são as próprias pessoas daqui que dão significado, que valorizam, que reconhecem patrimônio como algo seu próprio. Então, a importância desse curso é absurdamente grande. E mais, hoje você tem aqui na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, a formação de excelência de pesquisadores para essa área, com mestrado. Então, você tem a formação de base e depois forma os pesquisadores que estarão promovendo conhecimento sobre esse material dentro de São Raimundo Nonato. Isso tudo, todos os avanços que tem aqui só se dão em decorrência dos 40 anos ininterruptos de preservação do parque, de pesquisa sistemática, de fomento a novas alternativas para a região, sejam econômicas, sejam educativas, sejam culturais, que essa região tem ao longo dos anos. E o curso de graduação em arqueologia, o mestrado, só vem a coroar, ser uma cereja a mais no bolo desse grande pool de investimentos educativos, culturais e econômicos aqui na região. Eu acho que essa questão também de serem pessoas daqui, essa questão da identificação... Sim, sem dúvida, conta demais. Mas, nada melhor do que para preservar e gerir o patrimônio do que quem põe sentido a ele, né? Professor, muito obrigada. Agradeço imensamente essa possibilidade, parabenizo pelo trabalho de vocês e acho que é bacana a moçada
dá uma olhada aí na arqueologia, na museologia, ver o que é que a gente está fazendo, porque sempre mais pessoas são bem-vindas. Ótimo. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.